A casa parecia grande demais para tão poucas vozes. Era o tipo de mansão que você vê de longe e pensa que ali dentro tudo deve ser perfeito, organizado, vivo. Mas quando a gente atravessa o portão e entra, percebe que o luxo não faz barulho. O que faz barulho é o silêncio. Um silêncio espesso, quase visível, que se espalha pelos corredores longos, sobe as escadas, encosta nas paredes altas e vai parar bem diante de uma porta sempre fechada, no fundo da ala mais reservada da casa. Eu quero que você imagine essa cena comigo. O cheiro da comida quente vindo da cozinha, pratos sendo arrumados com cuidado, talheres alinhados como em um restaurante 5 estrelas, tudo pronto para alguém que não vem, porque naquela casa, há dias, ninguém se senta à mesa por ela. A filha do empresário viúvo não come, não por falta de comida, mas porque algo dentro dela decidiu parar. Faz 2 semanas. 2 semanas em que os pratos voltam cheios, em que as bandejas sobem e descem as escadas sem cumprir o propósito. 2 semanas em que médicos já passaram por ali, olharam exames, fizeram perguntas, balançaram a cabeça e foram embora sem respostas. O corpo da menina está ali, frágil, pequeno, mas é como se a alma tivesse se escondido em algum lugar que ninguém consegue alcançar. E o pai caminha por aquela casa como quem perdeu o chão. Um homem acostumado a negociar milhões, a fechar contratos em minutos, a controlar empresas inteiras com uma ligação, mas completamente perdido diante de um quarto fechado. O terno continua impecável, o telefone vibra sem parar no bolso, mas os olhos carregam um cansaço que dinheiro nenhum resolve. Ele passa pela porta da filha, para por um segundo, respira fundo e segue, como se não tivesse coragem de entrar, como se temesse encontrar ali dentro a prova de que falhou no que mais importava. Talvez você esteja pensando agora que riqueza resolve tudo, que com tantos recursos, com tantos empregados, com tantas possibilidades, uma criança não deveria chegar a esse ponto. Mas é aí que a história começa a apertar o coração. Porque aquela menina tem tudo menos aquilo que realmente precisa. Ela perdeu a mãe e com ela perdeu o chão, o sentido, o sabor das coisas simples. A comida que antes era um momento em família virou apenas mais um lembrete do que não existe mais. Os empregados andam em passos leves, como se a casa fosse um hospital. Ninguém fala alto, ninguém ri. Até os relógios parecem marcar o tempo mais devagar. Cada prato intocado é um aviso silencioso de que algo está muito errado. E ninguém sabe exatamente o que. Eu falo com você desse jeito, olhando nos seus olhos, porque talvez você já tenha sentido isso também. Aquela sensação de estar cercado de pessoas, de conforto, de rotina, e ainda assim se sentir invisível. A menina não faz birra, não pede nada, não grita, ela só recusa. Como se, ao não comer, estivesse tentando dizer algo que ninguém consegue ouvir. E aí vem a pergunta que fica ecoando naquela casa. E agora ecoa aqui com a gente. O que leva uma criança a parar de se alimentar quando tudo ao redor parece perfeito? O que está faltando de verdade? Porque não é sobre comida. Nunca foi. É sobre uma dor que ninguém soube tocar. Enquanto isso, o pai, desesperado, começa a perder a esperança. Já trocou médicos, já buscou especialistas, já prometeu para si mesmo que faria qualquer coisa para ver a filha sorrir outra vez. E mesmo sem acreditar muito, aceita tentar algo novo. Algo simples, quase insignificante perto de tudo que já foi feito. Uma nova empregada, mais uma entre tantas que passaram por ali. Só que ele ainda não sabe, mas essa decisão vai mudar tudo. Antes de continuar, deixa eu te perguntar uma coisa. Se você fosse esse pai, o que passaria pela sua cabeça ao ver sua filha se apagar um pouco mais a cada dia? Você também se sentiria impotente? Coloque aqui abaixo nos comentários o que você acha que realmente fez essa menina parar de comer. O que quase ninguém percebe naquela
Casa é que quando uma criança para de comer, não é o corpo que está pedindo socorro primeiro, é o coração. E isso fica claro nas pequenas coisas que ninguém comenta em voz alta, como o copo de leite que esfria intacto ao lado da cama, como o prato de sopa que volta do quarto exatamente do jeito que entrou, como o olhar da menina, sempre fixo em algum ponto distante, como se ela estivesse vendo alguém que mais ninguém consegue enxergar. Os médicos dizem que não há nada errado fisicamente, que o organismo está fraco sim, mas que a causa não está nos exames. E toda vez que escuta isso, o pai sente uma mistura de alívio e pavor. Alívio porque não é uma doença incurável. Pavor porque, se não é o corpo, então é algo que ele não sabe como consertar. Você o veria se estivesse ali, parado no escritório à noite, quando a casa finalmente dorme. As luzes da cidade piscando lá fora, o reflexo dos prédios nos vidros enormes e ele sozinho, girando um copo de água na mão, sem beber. O telefone em cima da mesa, aberto em mensagens não respondidas. Ele pensa em ligar para alguém, qualquer um, mas quem? Amigos de negócios não entendem esse tipo de desespero. Funcionários não podem carregar esse peso, e a única pessoa com quem ele realmente queria falar não está mais ali. Desde que a esposa morreu, a casa nunca mais foi a mesma. Antes, havia risadas no café da manhã, passos correndo pelos corredores, cheiro de bolo à tarde. Agora, tudo parece organizado demais, silencioso demais, como se o lugar tivesse virado um museu da própria vida que eles perderam. E a filha sente isso, sente todos os dias, talvez mais do que ele. A menina não reclama, não pede pela mãe, não pergunta nada. Ela simplesmente se fecha, como se tivesse feito um acordo silencioso com a dor. E cada vez que o pai tenta puxar conversa, senta ao lado da cama, pergunta se ela quer alguma coisa, ela só balança a cabeça em silêncio. Um não pequeno, quase invisível, mas que pesa mais do que qualquer palavra. Você precisa comer, meu amor, ele diz, tentando manter a voz firme. Por favor. Ela não responde, só abraça mais forte o travesseiro, e isso vai quebrando ele por dentro. Porque no fundo ele sabe que não é sobre comida, é sobre ausência, é sobre sentir que algo essencial foi arrancado da vida dela e nunca mais voltou. E ele se pergunta, noite após noite, se poderia ter feito algo diferente, se trabalhou demais, se chegou tarde demais, se perdeu momentos que agora não podem ser recuperados. Os dias passam. 2 semanas viram um peso insuportável. O rosto da menina começa a ficar mais pálido, as mãos mais frias, os passos mais lentos quando ela levanta da cama. E a casa inteira entra em estado de alerta, mesmo sem ninguém dizer nada. Todos sabem que estão chegando a um limite. É então que surge a ideia, não dos médicos, não dos especialistas, mas da governanta, uma mulher que trabalha ali há anos, que viu a menina crescer, que conheceu a mãe quando a casa ainda tinha vida. Ela fala com cuidado, quase pedindo permissão. Talvez o senhor devesse tentar alguém novo. Alguém diferente. Às vezes, uma presença nova muda o ar da casa. O pai quase ri. Não por achar graça, mas por cansaço. Mais uma tentativa. Mais uma esperança pequena em meio a tantas frustrações. Mas o que ele tem a perder? Ele já tentou tudo que o dinheiro pode comprar. Talvez seja a hora de tentar algo que não está nos contratos. E assim, meio sem acreditar, ele autoriza a contratação de uma nova empregada. Sem expectativas, sem planos, apenas com aquele restinho de esperança que a gente guarda quando não sabe mais para onde correr. Na manhã seguinte, enquanto a casa ainda acorda devagar, o portão se abre para alguém que ainda não conhece aqueles corredores silenciosos, nem o peso que existe atrás daquela porta fechada. Alguém simples, com uma mala pequena na mão e um olhar curioso, prestes a entrar em um lugar onde tudo parece perfeito, mas nada está realmente vivo. E você começa a sentir que essa chegada não é por acaso,
que de alguma forma aquela mulher vai enxergar o que ninguém mais conseguiu ver. Porque às vezes, quem vem de fora percebe o que quem está dentro já não consegue mais. Quando a nova empregada atravessa o portão naquela manhã, ninguém imagina que algo vai mudar. Para a casa, ela é só mais um rosto. Para o pai, mais um nome na lista de tentativas que talvez não deem em nada. Mas para quem observa de perto, há algo diferente nela desde o primeiro passo. Não é a roupa, simples, nem a mala pequena. É o jeito como ela olha ao redor, como se estivesse sentindo o peso do lugar antes mesmo de alguém explicar qualquer coisa. O sol ainda mal tocava as janelas quando ela entra no hall principal. A governanta a recebe, passa as orientações rápidas, mostra a cozinha, os corredores, os quartos de hóspedes. Tudo feito no automático, como se a casa já tivesse engolido tantas pessoas que não esperasse mais nada de ninguém. Mas a nova empregada não anda no mesmo ritmo. Ela repara nos detalhes, no eco dos passos, no cheiro da comida que sobe cedo demais, no fato de que, apesar de tudo estar impecável, falta alguma coisa no ar. E logo ela pergunta, quase sem perceber que está quebrando uma regra silenciosa. E a criança da casa, onde ela fica? A governanta hesita, olha em volta antes de responder, como se as paredes pudessem ouvir. No quarto, quase sempre no quarto, é melhor não incomodar. A nova empregada apenas assente com a cabeça, mas aquela resposta fica com ela, não por curiosidade, por sensação. Há casas em que você sente alegria ao entrar, outras você sente tensão, e ali o que ela sente é um tipo de tristeza que não se explica, mas se reconhece. Mais tarde, quando o pai desce para o café, eles se veem pela primeira vez. Ele mal levanta os olhos. Dá um bom dia rápido, formal, e segue para a mesa, onde os pratos já estão arrumados. Para ninguém. A nova empregada observa de longe. Nota que só há um lugar ocupado. Nota que outro lugar, menor, permanece vazio, mas ainda assim posto todos os dias. Como se alguém esperasse no fundo que aquela cadeira voltasse a ser usada. O pai come pouco, bebe café demais, e antes de sair para o escritório, para no meio da sala e diz, quase como quem fala consigo mesmo, ela não aceita ninguém no quarto, já aviso para não insistir. Não é uma ordem dura, é um pedido cansado, um pedido de quem já tentou de tudo e não quer mais ver ninguém frustrado. A nova empregada responde apenas, entendo, senhor. Mas por dentro, algo nela se recusa a aceitar aquilo como definitivo. Ao longo da manhã, enquanto limpa a casa, ela percebe que tudo gira em torno daquela ausência. O quarto da menina é sempre o último a ser arrumado. A bandeja que sobe com comida volta intacta. Os empregados falam baixo quando passam pelo corredor. Até a luz parece mais fraca naquele lado da casa. Em determinado momento, sozinha na cozinha, ela encontra uma pequena tigela esquecida em cima do balcão. Dentro, um mingau frio já, com a superfície endurecida pelo tempo. Ela toca com a colher, sente a temperatura e suspira. Não é só comida, é tempo parado, é espera. Ela não conhece a história completa. Ninguém contou. Mas há coisas que não precisam de palavras. Quem já viu dor de perto, reconhece quando ela mora em um lugar. E talvez seja por isso que, sem planejar muito, ela se aproxima do corredor proibido. Não vai até a porta. Não bate. Apenas para alguns passos de distância, como se quisesse sentir de onde vem aquele silêncio. Fecha os olhos por um instante e ali, naquele pequeno gesto, você já percebe. Ela não é como os outros que passaram por aquela casa. Ela não está ali só para cumprir tarefas. Ela quer entender. Quando a governanta a vê naquele ponto do corredor, chama em voz baixa, é melhor não, minha filha. A nova empregada se vira, respeita, volta. Mas a imagem da porta fechada fica na mente dela o resto do dia. Algo por trás daquela madeira está pedindo para ser visto, não com palavras, com presença.
No fim da tarde, enquanto o sol começa a se esconder atrás dos prédios e a casa mergulha outra vez naquele clima de fim de mundo particular, a nova empregada toma uma decisão pequena, simples, que ninguém mandou, que não está no contrato. Ela vai fazer algo do seu jeito, algo que talvez nem chegue até a menina, mas que, de alguma forma, pode atravessar aquele silêncio. E é aí que você começa a sentir que a história está prestes a mudar de tom. Porque às vezes não é a força que abre uma porta. É um gesto que ninguém esperava. No dia seguinte, o ar da casa amanhece diferente. Não porque algo tenha mudado de fato, mas porque a tensão já não cabe mais dentro das paredes. A governanta mal termina de arrumar a mesa quando o pai desce as escadas com o telefone na mão, falando baixo, tentando esconder o desespero na voz. Você percebe pelo jeito como ele anda, mais rápido, mais rígido, que alguma coisa não saiu como ele esperava. Não, doutor, eu entendo, mas já faz 2 semanas. Ele passa a mão no rosto, fecha os olhos por um instante. Sim, eu sei. Obrigado. Desliga. Fica parado ali no meio da sala, como se tivesse esquecido para onde estava indo. A nova empregada observa de longe. Não escuta a conversa inteira, mas não precisa. O jeito como ele aperta o telefone na mão, como respira fundo antes de guardar no bolso, diz tudo. Mais uma resposta vaga, mais um "vamos esperar". E esperar naquele momento soa como perder tempo demais. Ele se senta à mesa, encara o prato à sua frente e não toca. Depois de alguns segundos, levanta de novo. Anda de um lado para o outro sem rumo, até que para perto da cozinha, onde a nova empregada corta alguns legumes em silêncio. Eles dizem que não há mais o que fazer agora, ele fala, sem olhar diretamente para ela. Que precisamos apenas observar. A palavra apenas fica suspensa no ar, pesada. Observar o quê? A filha enfraquecer? O tempo passar? A esperança acabar? Ela não responde de imediato. Continua o que está fazendo. Com calma. Depois levanta o olhar e diz, com respeito, mas sem medo: às vezes, Senhor, não é sobre fazer mais, é sobre fazer diferente. Ele franze a testa. Não por discordar, mas porque aquela frase toca em algo que ele mesmo vinha sentindo, sem saber colocar em palavras. Diferente de médicos, de especialistas, de exames, diferente de tentar resolver tudo como se fosse mais um problema de negócios. E o que a senhora sugere? Ele pergunta com um tom que mistura ironia e cansaço. Ela respira fundo antes de responder. Deixe-me tentar do meu jeito. Só uma vez. Se não der certo, eu mesma não insisto mais. Ele a encara. Por um momento, parece avaliar se aquilo é ingenuidade, ousadia ou simplesmente mais uma perda de tempo. Mas depois os ombros dele caem como se estivesse cansado demais para discutir. O que é mais uma tentativa, quando todas as outras falharam? Está bem, ele diz por fim. Faça o que achar melhor. Não é um voto de confiança. É um gesto de quem já não sabe mais o que fazer. A nova empregada volta para a cozinha com o coração acelerado. Agora não é mais só uma ideia, é uma chance. Ela pensa na menina que nunca viu de perto, naquele quarto fechado, naquele silêncio pesado, e decide preparar algo simples, nada sofisticado, nada de receitas caras, algo que lembre casa, algo que carregue mais do que sabor. Enquanto cozinha, ela murmura baixinho, quase como se estivesse falando com alguém que não está ali. O cheiro começa a se espalhar pela casa, diferente dos outros dias, mais suave, mais acolhedor. A governanta observa de longe, sem dizer nada, mas com uma expressão curiosa. Quando termina, ela coloca a comida em uma pequena bandeja. Não arruma como um prato de hotel. Arruma como quem leva algo para alguém querido. Um guardanapo dobrado com cuidado, um copo simples ao lado. E antes de sair da cozinha, ela para por um segundo, fecha os olhos e respira fundo. O corredor parece ainda mais longo quando ela começa a andar. Cada passo ecoa, cada metro percorrido pesa.
A porta do quarto da menina está ali, do mesmo jeito de sempre, fechada, silenciosa, como se guardasse um mundo inteiro do outro lado. Ela não levanta a mão para bater, pelo menos não ainda. Fica parada diante da porta, sentindo o calor da bandeja nas mãos, tentando escolher as palavras certas, porque sabe que se errar, talvez nunca mais tenha outra oportunidade. E você começa a sentir que aquele momento é mais do que levar comida, é a última tentativa de alguém que acredita que mesmo quando tudo parece perdido, ainda existe um caminho que não foi tentado. Ela fica ali por alguns segundos que parecem longos demais, diante da porta que ninguém mais ousa tocar. A madeira clara, a maçaneta fria, o silêncio absoluto do outro lado. A nova empregada sente o coração bater mais forte, não de medo, mas de respeito, como se estivesse prestes a atravessar uma fronteira invisível. Então, em vez de bater, ela se senta no chão, encostada na parede, bem ao lado da porta. Coloca a bandeja no colo e fica em silêncio. Apenas isso. Do outro lado, a menina percebe. Não vê ninguém, mas escuta. Um leve arrastar de tecido, uma respiração diferente, uma presença que não tenta invadir, não tenta exigir nada, só está ali. E isso é novo, porque até então, todos que se aproximaram daquela porta queriam algo dela, que comesse, que falasse, que reagisse. Aquela presença não. Aquela presença parece esperar. O tempo passa. A comida começa a esfriar. E a nova empregada continua sentada, como se não tivesse mais nada importante para fazer naquele dia. Em determinado momento, ela fala em voz baixa, sem saber se a menina vai ouvir. Eu me chamo Clara. Não vim te incomodar. Só quis ficar um pouquinho aqui. Nenhuma resposta. Mas Clara não se levanta, não se sente rejeitada. Continua ali, observando o desenho do tapete, sentindo o cheiro da comida subir aos poucos, imaginando como deve ser passar dias inteiros naquele quarto, sem vontade de abrir a porta para o mundo. Depois de alguns minutos, ela volta a falar, ainda com a voz calma. Quando eu era pequena, também ficava assim às vezes. Queria que o mundo parasse. Mas ele não para, né? Então a gente vai ficando. Ela não sabe por que disse aquilo. Talvez porque fosse verdade. Talvez porque sentisse que do outro lado, alguém precisava ouvir que não estava sozinha. A menina, sentada na cama, abraça o travesseiro com mais força. O olhar vai até a porta. Ela não se move. Mas algo nela desperta. Aquela voz não soa como as outras, não vem com pena, nem com ordem, vem com semelhança. Clara abre devagar o guardanapo da bandeja, só o suficiente para o cheiro escapar. O aroma simples, caseiro, se espalha pelo corredor. Não é comida de hospital, não é prato de restaurante, é cheiro de casa. E por mais que a menina tente ignorar, o estômago dela reage. Um leve aperto, um lembrete de que ainda está viva. Clara percebe e sorri sozinha. Não porque acha que venceu, mas porque sente que, pela primeira vez em dias, algo atravessou aquela porta fechada. Ela não empurra, não chama, apenas diz: vou deixar aqui, se você quiser, depois. E se levanta com cuidado, como quem não quer fazer barulho. Coloca a bandeja no chão, bem na frente da porta, e se afasta alguns passos. Antes de ir embora, olha para a madeira fechada e acrescenta: eu volto amanhã, tudo bem? Nenhuma resposta. Mas, ao virar o corredor, Clara sente que algo ficou diferente atrás dela. Um silêncio menos pesado. Um silêncio que guarda uma pergunta. Horas depois, quando a casa já está mergulhada na luz do fim da tarde, ninguém vê o momento em que a porta se abre apenas um pouco. Só o suficiente para uma mão pequena aparecer. Uma mão frágil, hesitante, que puxa a bandeja para dentro e fecha de novo. Ninguém comemora, ninguém grita, ninguém sabe. Mas ali, naquele gesto quase invisível, existe algo que não acontecia há 2 semanas. Movimento.
E quando algo volta a se mover, mesmo que seja devagar, é sinal de que a história ainda não terminou. Na manhã seguinte, a casa acorda antes do sol. Não porque alguém tenha mandado, mas porque, depois do que aconteceu, ninguém conseguiu dormir direito. A governanta é a primeira a notar que a bandeja não voltou para a cozinha. Ela para no meio do corredor, olha para o espaço vazio diante da porta do quarto da menina e sente um arrepio subir pelos braços. Não diz nada, apenas chama o pai em voz baixa. Ele vem apressado, ainda com o nó da gravata torto, como se tivesse descido as escadas correndo. Quando vê o chão vazio, fica parado por alguns segundos, tentando entender. Parece pouco, não é? Uma bandeja que não voltou. Mas para ele, aquilo é como ver uma luz acender depois de semanas no escuro. Ele passa a mão no rosto, respira fundo e sussurra quase para si mesmo. Ela pegou. Não é certeza, não ainda. Pode ter sido alguém, pode ter sido engano, mas o coração dele escolhe acreditar no que mais precisa. Clara chega logo depois, com aquele mesmo jeito calmo, como se não quisesse quebrar nada ao redor. Quando percebe a movimentação no corredor, entende na hora para onde todos estão olhando. Seus olhos vão até o chão diante da porta e ela sorri, sem comemorar em voz alta. Não é vitória, é respeito. O pai se aproxima dela e fala baixo, como se temesse que qualquer som mais forte pudesse desfazer aquilo. Foi a senhora? Clara balança a cabeça. Eu só deixei ali. O resto foi escolha dela. Essa palavra fica ecoando na mente dele. Escolha, porque até então parecia que a filha não escolhia nada. Apenas resistia. Eles decidem não tocar no assunto perto do quarto. Não querem assustar, não querem pressionar. A casa inteira entra em um acordo silencioso. Hoje, ninguém vai exigir nada, apenas observar. Mais tarde, Clara volta para a cozinha e prepara outra refeição simples. Nada diferente do dia anterior. O mesmo cuidado, o mesmo cheiro. Quando fica pronta, ela sobe o corredor outra vez, mas desta vez não se senta no chão. Ela se aproxima da porta e diz, com a voz firme e suave: Bom dia, eu trouxe mais um pouco. Se você não quiser agora, tudo bem. Eu volto depois. Ela coloca a bandeja no chão e se afasta alguns passos. Não encosta na porta, não tenta abrir, mas fica ali, de pé, esperando, como se quisesse dar tempo para algo acontecer. Do outro lado, a menina está sentada na cama, com os pés pendendo para fora, algo que não fazia há dias. O prato de ontem ainda está sobre a mesa pequena, com sinais claros de que alguém mexeu nele. Não está vazio, mas não está intacto. E isso, para ela, já foi um passo enorme. Ela olha para a porta, escuta a voz, reconhece, e pela primeira vez em muito tempo sente vontade de responder. Mas a voz não sai. O corpo ainda está fraco. O medo ainda é grande. Então ela faz a única coisa que consegue. Levanta devagar, caminha até a porta e a abre só um pouco. Apenas o suficiente para que Clara veja um pedaço do rosto dela. Os olhos de Clara encontram os da menina. Nenhuma das duas diz nada por alguns segundos. É daqueles silêncios que não machucam, que não apertam, que só existem para que duas pessoas se reconheçam. Eu posso deixar aqui? Clara pergunta, apontando para a bandeja. A menina faz um movimento quase imperceptível com a cabeça. Um sim pequeno, mas que muda tudo. Clara coloca a bandeja no chão e, em vez de ir embora, senta no chão do corredor de costas para a porta. Não para vigiar, mas para mostrar que não vai fugir. Eu fico aqui um pouco, tá? Ela diz. Não precisa falar comigo. Do pai, outro lado, a menina puxa a bandeja para dentro. Senta-se no chão, encostada na porta, como se as duas estivessem dividindo a mesma parede. O cheiro sobe, o estômago aperta. E depois de alguns segundos de hesitação, ela leva a colher à boca. Uma vez, duas, três. Pequenas quantidades, mas suficientes para fazer os olhos dela se encherem de lágrimas. Clara não vê,
mas sente, como se algo no ar tivesse mudado. Ela fecha os olhos por um instante, em silêncio, respeitando aquele momento que não é dela. Minutos depois, a porta se abre de novo, só um pouco, e a menina empurra a bandeja vazia para fora. Não diz nada, mas antes de fechar, murmura quase sem som: "Obrigada." A palavra é fraca, mas Clara ouve, e naquele instante o mundo dela parece parar. Ela não responde, apenas sorri com os olhos marejados e recolhe a bandeja como quem segura algo sagrado. Quando o pai descobre, alguns minutos depois, ele não consegue segurar as lágrimas. Pela primeira vez em 2 semanas, a filha comeu. Não por obrigação, não por insistência, mas porque quis. E isso muda tudo. Só que, enquanto todos respiram aliviados, Clara percebe algo que ninguém mais nota. No olhar rápido da menina, naquele sussurro tímido, havia mais do que fome. Havia uma dor antiga, guardada, algo que ainda não foi dito, algo que cedo ou tarde vai precisar vir à tona para que aquela pequena vitória não seja só passageira, porque comer é um começo, mas não é o fim da história. Depois daquele dia, a casa nunca mais voltou a ser exatamente a mesma. Não porque tudo ficou bem de repente, mas porque algo que estava parado voltou a se mover. Como um relógio antigo que depois de muito tempo dá o primeiro tique. Pequeno, frágil, mas vivo. A menina passou a aceitar pequenas porções. Um pouco pela manhã, um pouco à tarde, sempre do mesmo jeito. A bandeja no chão, a porta entreaberta, Clara sentada no corredor, de costas, respeitando aquele espaço que ainda precisava existir. Elas quase não se viam, mas, de alguma forma, já estavam juntas. O pai observava tudo de longe, como quem tem medo de respirar e estragar o momento. Ele queria agradecer, queria falar, queria abraçar Clara, mas algo dizia que aquele milagre discreto não podia ser tocado com mãos ansiosas. Então ele apenas permitia e esperava. Com o passar dos dias, Clara começou a levar algo a mais na bandeja. Não só comida, um guardanapo dobrado em forma de flor, um pequeno desenho feito às pressas, mostrando uma casa simples, com um sol grande no canto. Nada sofisticado, nada perfeito, mas cheio de intenção. Na terceira manhã, quando deixou o desenho junto ao prato, ela disse, ainda sem olhar para a porta: "Eu não sei desenhar muito bem, mas às vezes, quando a gente desenha, parece que o coração fala um pouquinho." Do outro lado, a menina pegou o papel, passou o dedo sobre as linhas tortas. E pela primeira vez desde que a mãe partiu, algo parecido com curiosidade apareceu em seu rosto. Não alegria, mas interesse. Uma pequena faísca. Quando terminou de comer, em vez de empurrar apenas a bandeja, ela devolveu também o desenho. Mas com algo a mais. Um risco novo, feito com lápis fraco. 2 figuras pequenas de mãos dadas. Clara viu aquilo e sentiu o peito apertar. Não porque o desenho fosse bonito, mas porque ele dizia mais do que qualquer palavra. Ela guardou o papel no bolso do avental, como quem guarda uma carta importante. Naquele dia, quando voltou ao corredor, não levou comida. Levou uma história. Ela se sentou no chão, como sempre, e começou a falar em voz baixa, sem saber se estava sendo ouvida. Quando eu era pequena, minha mãe me contava histórias antes de dormir. Mesmo quando a gente não tinha quase nada, ela dizia que as histórias enchiam a casa por dentro, que elas alimentavam de um jeito que a comida não conseguia. Fez uma pausa, depois continuou. Quer que eu conte uma? Se você não quiser, tudo bem. Eu conto assim mesmo. E começou. Uma história simples sobre uma menina que achava que tinha perdido tudo, até descobrir que algumas coisas só mudam de lugar. A voz de Clara era calma, sem pressa, como se o tempo naquele corredor fosse outro. Ela não falava para entreter, falava para acompanhar. Do outro lado, a menina se sentou mais perto da porta, encostou as costas na madeira fria.
fechou os olhos. Pela primeira vez em muito tempo, deixou que alguém entrasse no mundo dela sem abrir a porta. Quando a história terminou, o silêncio voltou. Mas não era o mesmo silêncio de antes. Era um silêncio que respirava. E então, algo inesperado aconteceu. A porta se abriu um pouco mais do que de costume, não só o suficiente para uma mão, mas para que metade do rosto da menina aparecesse. Os olhos estavam grandes, atentos. A voz saiu baixa, quase quebrada. Você pode contar de novo amanhã. Clara engoliu em seco. Não respondeu de imediato, com medo de assustar aquele momento. Depois sorriu e disse: posso, quantas vezes você quiser. A menina assentiu e fechou a porta devagar. Mas, dessa vez, não. Foi como se estivesse se escondendo. Foi como quem ainda não sabe sair, mas já pensa nisso. Nos dias seguintes, a história virou ritual. Sempre depois da refeição, sempre no mesmo horário. Clara sentava no corredor e contava. Às vezes inventava. Às vezes lembrava das histórias da própria infância. E pouco a pouco, a menina começou a responder. Primeiro com palavras curtas, depois com pequenas perguntas, depois com comentários tímidos. Até que, numa tarde em que o sol batia direto no corredor, iluminando a porta com uma luz quente, a menina fez algo que ninguém esperava. Abriu a porta o suficiente para que Clara visse seus pés descalços no chão. Você pode entrar? Ela perguntou sem levantar o olhar. O coração de Clara quase saiu pela boca. Mas ela se controlou. Não correu, não fez festa. Apenas perguntou: posso sentar ali perto da porta? A menina assentiu. Clara entrou no quarto pela primeira vez. O ambiente era simples, mas carregado. Brinquedos parados. Uma cama arrumada. Demais! Um cheiro de quarto fechado há dias. E sobre a mesa, um porta-retrato com a foto de uma mulher sorrindo, abraçada à menina. Clara não precisou perguntar quem era. Ela se sentou no chão, perto da porta, mantendo distância. E ficou ali, em silêncio. Até que a menina, depois de muito tempo olhando para o porta-retrato, falou. Ela dizia que se eu parasse de comer, ela voltava. A frase caiu no quarto como um peso. Clara sentiu o chão sumir por um instante. Agora tudo fazia sentido. Não era birra, não era doença, era uma promessa infantil, um acordo impossível feito com a saudade. Quem dizia isso? Clara perguntou com cuidado. Minha mãe, antes de ir para o hospital, ela falou brincando, mas eu achei que era verdade. A menina abaixou a cabeça. Eu queria que ela voltasse. Clara não respondeu de imediato. Aproximou-se um pouco, ainda no chão, e disse com a voz firme, mas cheia de carinho: às vezes, a gente tenta fazer de tudo para trazer quem a gente ama de volta. Mesmo coisas que machucam a gente. Mas sua mãe, ela não ia querer que você sofresse assim. A menina começou a chorar. Um choro contido, silencioso, que parecia estar preso há dias. Clara não a abraçou. Não ainda. Apenas ficou ali, perto, como presença. Como quem diz sem palavras: eu não vou embora. E você sente que naquele quarto algo muito maior do que a fome está sendo tocado. Algo que pode libertar ou machucar ainda mais, dependendo do que acontecer a seguir. Porque agora que a verdade começou a sair, nada mais vai ser como antes. Depois daquela conversa no quarto, nada foi dito por um tempo. Nem pela menina, nem por Clara. O choro cessou devagar, como uma chuva fina que vai embora sem avisar. A menina limpou o rosto com a manga do pijama, ainda sem encarar ninguém, e ficou olhando para o chão, como se tivesse medo de que, ao levantar os olhos, tudo aquilo desaparecesse. Clara continuou sentada ali, no mesmo lugar, sem tocar nela, sem se aproximar mais, só ficando, porque às vezes, quando a dor é grande demais, a presença vale mais do que qualquer palavra. Alguns minutos depois, a menina se levantou devagar e caminhou até a pequena mesa onde ainda estava o prato do dia.
Olhou para a comida como se fosse algo novo, desconhecido. Clara percebeu o movimento e sentiu o coração acelerar, mas não disse nada. Não queria interferir. Não queria transformar aquele instante em pressão. A menina pegou a colher. Ficou alguns segundos com ela suspensa no ar, tremendo levemente. Então, levou à boca, uma colher cheia, depois outra, e mais uma, não com pressa, não com fome desesperada, mas com decisão, como se estivesse dizendo para si mesma que naquele momento estava tudo bem continuar viva. Clara desviou o olhar para dar privacidade, mas os olhos se encheram de lágrimas. Aquilo era mais do que comer, era escolher ficar. Quando o prato ficou vazio, a menina respirou fundo, como se tivesse acabado de correr uma longa distância. Sentou na cama outra vez e, pela primeira vez, ergueu os olhos para Clara. O olhar ainda era frágil, mas havia algo novo ali, uma pontinha de luz. Ela não voltou, a menina disse quase num sussurro. Clara balançou a cabeça com cuidado. Eu sei, mas dói menos agora. A frase saiu simples, mas atravessou Clara por dentro, porque era exatamente isso. A dor não tinha ido embora, mas já não dominava tudo. Naquele instante, o pai, que observava de longe pelo corredor, sem coragem de entrar, viu algo que não via havia semanas. A filha, sentada, segurando a colher, com o prato vazio ao lado. Ele parou onde estava, apoiou a mão na parede e fechou os olhos por um segundo, como se precisasse ter certeza de que não estava sonhando. Quando Clara saiu do quarto, encontrou-o ali, imóvel. Ele a encarou, sem saber o que dizer. Nenhum obrigado parecia suficiente. Nenhuma palavra parecia grande o bastante. Então ele fez algo que não fazia há muito tempo. Respirou fundo e deixou as lágrimas caírem, em silêncio. Ela comeu, ele disse, com a voz quebrada. Clara assentiu. Comeu, do jeito dela. Ele passou a mão no rosto, tentando se recompor. Eu posso entrar? Clara pensou por um instante. Depois respondeu, acho que ainda não, mas acho que logo. Ele aceitou, porque pela primeira vez sentia que alguém realmente sabia o que estava fazendo. Nos dias que se seguiram, a menina passou a sair do quarto por alguns minutos. Primeiro para ir até o banheiro, depois para sentar no corredor e ouvir as histórias de Clara mais perto. Depois para dar alguns passos até a sala, sempre olhando em volta como se aquele mundo fosse novo outra vez. E em cada refeição ela comia um pouco mais. Não porque alguém mandava, mas porque queria. Porque já não estava tentando negociar com a saudade. O pai começou a se aproximar aos poucos, não com perguntas, não com discursos, apenas sentando por perto, fingindo ler alguma coisa, mas, na verdade, só querendo estar ali. Às vezes, a menina o olhava de longe, às vezes desviava, mas não fugia. Mais, até que, numa tarde, enquanto Clara contava mais uma história e o sol entrava pela janela, iluminando a sala, a menina fez algo que ninguém esperava. Caminhou até a mesa, puxou uma cadeira e sentou. Na mesma mesa onde, por 2 semanas, ninguém conseguia vê-la sentada. O pai quase parou de respirar. Ela não disse nada, só sentou. Pegou um pedaço de pão, comeu e continuou ouvindo a história. Foi a primeira refeição juntos desde que a mãe se foi. Mas mesmo naquele momento de alívio, Clara percebeu que algo ainda estava guardado, no jeito como a menina olhava para o pai, no jeito como hesitava antes de falar. Havia mais coisas presas ali, coisas que não tinham a ver só com a promessa, coisas que envolviam ausência, culpa, talvez até raiva, porque quando a dor começa a se abrir, nem tudo sai de uma vez. E você sente que, por mais que a fome tenha sido vencida, a história verdadeira daquela família ainda não foi completamente dita e que, em algum momento, alguém vai precisar encarar isso de frente. Com o passar dos dias, a rotina da casa começa a ganhar uma forma que ninguém lembrava mais como era. Não perfeita, não alegre o tempo todo, mas viva.
A menina já não passa o dia inteiro no quarto. Ela desce as escadas devagar, segura no corrimão como se ainda estivesse aprendendo a caminhar de novo, e se senta na sala para ouvir Clara contar histórias. Às vezes come ali mesmo, às vezes volta para a mesa da cozinha. Pequenas vitórias que, para quem olha de fora, parecem simples, mas ali dentro são como marcos. O pai observa tudo em silêncio. Ele não quer invadir, não quer apressar, mas também não quer mais ficar distante como antes. Há algo nele que mudou depois de ver a filha comer pela primeira vez. Como se aquele gesto tivesse quebrado uma parede que ele mesmo construiu sem perceber. Ainda assim, existe um espaço entre eles, um espaço cheio de coisas não ditas. Numa tarde mais tranquila, enquanto Clara lava a louça e a menina desenha na mesa, o pai se aproxima e se senta ao lado dela. Não diz nada de imediato, apenas observa o desenho. Uma casa, 3 figuras de mãos dadas e um espaço vazio ao lado, como se alguém estivesse faltando ali. "Posso ver?" ele pergunta com cuidado. A menina empurra o papel em direção a ele sem olhar. "É a gente", ela diz. Depois de alguns segundos, completa. "E ela?" Ele engole em seco. Passa o dedo sobre o espaço vazio do desenho. "Você sente muita falta da mamãe, né?" A menina não responde. Continua, desenhando como se a pergunta não tivesse sido feita. O silêncio se instala de novo entre eles. Aquele mesmo silêncio que por tanto tempo dominou a casa. Mas agora ele não foge. Ele fica. "Eu também sinto", ele diz com a voz mais baixa. "Todos os dias." A menina para o lápis. Levanta o olhar devagar. Os olhos encontram os dele pela primeira vez em muito tempo. E ali, naquele encontro, existe algo que vai além da saudade. Existe cobrança. "Mas você não estava lá", ela fala, sem levantar a... "E vós? No hospital, você disse que tinha que trabalhar." A frase é simples, mas cai como um peso enorme. O pai sente o chão sumir por um instante. Ele se lembra daquele dia como se fosse agora. Uma reunião importante, um contrato que podia mudar tudo para a empresa. Ele prometeu que iria depois, prometeu que chegaria a tempo, mas quando chegou, já era tarde demais. "Eu achei que..." Ele começa, mas para, porque não há frase que termine aquilo. Não há justificativa que apague a ausência. A menina continua, com a voz ainda baixa, mas firme. "Ela ficou me esperando e eu fiquei esperando você." Clara, que está na cozinha, percebe o clima mudar. Ela se aproxima, mas não interfere. Fica ali, como quem sabe que aquele momento pertence aos dois. O pai passa a mão no rosto. Os olhos marejam. "Eu errei", ele diz. "Eu achei que teria mais tempo. Eu achei que dava para resolver tudo depois. Mas eu estava errado." A menina abaixa a cabeça, aperta o lápis com força. "Eu achei que era culpa minha." Ela murmura, "Que se eu tivesse pedido para você ficar, talvez..." Ele se levanta da cadeira num impulso e se ajoelha diante dela, ficando na altura dos olhos dela. Pela primeira vez, ele se permite quebrar na frente da filha. "Não, meu amor, nunca foi culpa sua. Nunca. A mamãe sabia que você a amava. Eu também sei. E eu devia ter estado lá. Mas isso é comigo, não com você." Ela o encara, confusa, como se estivesse tentando entender algo que é grande demais para o coração pequeno dela. "Então, por que ela não voltou?" ela pergunta quase num sussurro. Ele fecha os olhos por um segundo, buscando forças. "Porque às vezes as pessoas vão, mesmo quando a gente não quer. Mesmo quando a gente faz de tudo para que fiquem. Isso dói, mas não significa que elas deixam de amar a gente." A menina começa a chorar de novo, mas não é o choro silencioso de antes. É um choro que pede colo. E dessa vez, ela não recua quando o pai abre os braços. Ela vai, devagar, e se deixa abraçar. Ele a envolve com cuidado, como se tivesse medo de quebrá-la. E ali, no meio da sala,
Diante de Clara e de toda aquela casa que por tanto tempo foi só silêncio, pai e filha choram juntos. Não de desespero, mas de liberação, como se estivessem soltando algo que estava preso há semanas. Clara observa a cena com o coração apertado. Sabe que aquele é o momento que realmente precisava acontecer. Mais do que a comida, mais do que as histórias. Era isso, o encontro da dor dos dois. Depois de um tempo, a menina se afasta um pouco e olha para o pai, ainda com os olhos inchados. "Você fica agora?" ela pergunta. Ele assente. "Eu fico." E ele fica. Senta ao lado dela. Ajuda a terminar o desenho. Come com ela naquela noite. Não sai para o escritório. Não atende ligações. Pela primeira vez, desde que a esposa partiu, ele escolhe estar ali. Mas, enquanto tudo isso acontece, Clara sente algo estranho dentro de si. Uma mistura de alegria e inquietação. Porque, ao mesmo tempo em que vê aquela família se reconectar, ela percebe que talvez o lugar dela naquela história esteja mudando, que conforme pai e filha se aproximam, o espaço que ela ocupou pode começar a diminuir. E isso a faz pensar se a missão dela ali está chegando ao fim, ou se ainda existe algo que precisa acontecer antes que ela possa ir embora. Depois daquele abraço na sala, a casa parece respirar de outro jeito. Não porque a dor tenha sumido, mas porque agora ela tem por onde sair. O pai passa a ficar mais tempo em casa, cancela reuniões, chega mais cedo, aprende a preparar o café da manhã do jeito que a filha gosta. Coisas simples, quase banais para quem sempre viveu cercado de decisões gigantes, mas que para ela significam tudo. Ele começa a sentar ao lado dela nas refeições, mesmo quando ela come pouco, mesmo quando o silêncio ainda aparece, só para estar ali, só para não ir embora. A menina, por sua vez, muda devagar, não como em filmes, onde tudo se resolve de uma vez. Ela ainda acorda de madrugada, às vezes, chamando pela mãe. Ainda abraça o porta-retrato antes de dormir. Mas agora, quando isso acontece, o pai está por perto. Senta na beira da cama, passa a mão nos cabelos dela, conta como foi o dia. Não para distrair, mas para compartilhar. E isso faz diferença. Clara observa tudo com uma mistura de alegria e algo que aperta o peito. Porque ela sabe reconhecer quando uma casa já não precisa tanto dela. As histórias continuam, as refeições continuam, mas agora há mais vozes, mais presença, mais vida entre pai e filha. E aos poucos, ela começa a se sentir como quem cumpriu uma missão que não estava escrita em lugar nenhum. Numa manhã, enquanto dobra algumas roupas no quarto de serviço, Clara encontra o desenho antigo no bolso do avental. Aquele com duas figuras de mãos dadas. Ela passa o dedo pelas linhas tortas e sorri. Depois dobra o papel com cuidado e guarda na mala pequena que ainda está no canto do quarto. É um gesto quase automático, mas que diz muito. Como se, lá no fundo, ela já estivesse se preparando para ir embora. Mais tarde, na cozinha, o pai entra e a observa por alguns segundos antes de falar. "Eu percebi que a senhora anda diferente", ele diz com cuidado. Mais quieta. Clara continua o que está fazendo, mas responde: "Eu só estou feliz por eles dois, senhor. Era isso que importava." Ele se aproxima um pouco mais. "E a senhora?" ele pergunta. "O que importa para a senhora agora?" Clara para. Fica em silêncio por alguns instantes. Depois fala: "Às vezes, quando a gente ajuda alguém a se levantar, percebe que já não é mais necessário ficar segurando. E isso é bom, mas também dá um aperto. Ele entende mais do que gostaria, porque de certa forma sente algo parecido. Medo de que, ao perder Clara, a casa volte a se fechar. Mesmo sabendo que não é justo pedir que ela fique só por isso. "Eu não sei o que teria sido de nós sem a senhora", ele diz. "E eu não falo só da comida." Clara sorri de leve. "Eu também não sei o que teria sido de mim sem vocês", responde. Naquele dia, a menina desce as escadas sozinha com um prato nas mãos. Algo que não fazia antes.
Ela coloca na mesa, senta e começa a comer, olhando para o pai como se quisesse ter certeza de que ele ainda está ali. Ele senta ao lado dela, sorri. E por alguns minutos eles comem juntos em silêncio, mas é um silêncio confortável. Um silêncio que não machuca. Depois da refeição, a menina corre até Clara na cozinha e puxa a barra do avental dela. "Você conta história hoje?" Pergunta com os olhos cheios de expectativa. Clara se abaixa na frente dela. "Conto sim." E conta. Mas dessa vez não no corredor. Conta na sala, com a menina sentada no tapete e o pai no sofá ouvindo também. A história fala sobre uma casa que estava vazia por dentro e que aos poucos foi aprendendo a se encher de novo. Sem mágica, só com gente que decidiu ficar. Quando termina, a menina olha para Clara e pergunta, do nada, "Você vai embora um dia?" A pergunta cai como uma pedra no meio da sala. Clara sente o coração apertar. O pai também. Ninguém responde de imediato. O tempo parece desacelerar. "Todo mundo vai embora algum dia", Clara diz com cuidado. "Mas algumas pessoas ficam na gente, mesmo quando não estão mais por perto." A menina franze a testa. "Eu não quero que você vá", ela diz, simples assim. O pai observa aquela cena com um nó na garganta, porque agora ele entende. Clara não foi só quem trouxe comida. Foi quem abriu a porta para tudo o que veio depois. Mais tarde, quando a menina já está no quarto, ele chama Clara no escritório. Fecha a porta, mas fala com voz calma. "Eu queria que a senhora ficasse, não só como empregada, mas como parte da nossa vida, se a senhora quiser." Clara sente o chão tremer sob os pés. Não esperava aquilo, não daquela forma. "Eu preciso pensar", ela responde, "porque ficar também é uma escolha." E enquanto ela diz isso, você percebe que a história ainda não acabou. Porque se antes a questão era fazer a menina voltar a comer, agora é outra. É sobre quem fica. É sobre o que se constrói depois que a dor começa a cicatrizar. E algo te diz que essa decisão de Clara vai mexer com muito mais do que apenas a rotina da casa. Naquela noite, Clara quase não dorme. Fica deitada no quarto simples que ocupa na casa, olhando para o teto, ouvindo os sons que já aprendeu a reconhecer. O rangido leve da escada, o relógio distante marcando as horas, o vento batendo de leve nas janelas. Sons que antes falavam de vazio, mas que agora carregam algo diferente, vida. E é exatamente isso que deixa o coração dela inquieto. Ficar, ir. Duas palavras pequenas, mas que pesam como mundos inteiros. Ela pensa na menina, no jeito tímido de puxar o avental, no olhar que pede sem saber pedir. Pensa no pai, naquele homem forte por fora e quebrado por dentro, tentando aprender a ser presente depois de tanto tempo ausente. E pensa em si mesma, na vida que deixou para trás, nas histórias que trouxe consigo, no caminho que nunca foi muito claro. De manhã, cedo, antes mesmo que a casa acorde por completo, Clara já está na cozinha. Prepara o café como sempre, mas com movimentos mais lentos, como se quisesse esticar aquele momento. A menina aparece pouco depois, ainda de pijama, os cabelos bagunçados, segurando um pequeno urso de pelúcia. Vai direto até a mesa e se senta, esperando. Não diz nada, mas olha para Clara como quem confere se ela ainda está ali. O pai entra logo depois com uma camisa simples, sem terno, algo que não se via antes. Ele se aproxima da filha, beija o topo da cabeça dela e se senta ao lado. Quando Clara coloca o prato na frente da menina, ela começa a comer sem hesitar. Não muito, mas o suficiente. Como se aquilo já tivesse virado parte da vida outra vez. Enquanto isso, os olhos de Clara encontram os do pai por um instante. Nenhuma palavra. Só um entendimento silencioso. Aquela cena, por si só, já diz tudo. Depois do café, a menina pega o prato e leva até a pia, com cuidado, como se fosse algo importante. Antes de sair da cozinha, volta e pergunta, "Você fica hoje?"
Clara se abaixa até ficar na altura dela. Fico, responde. E amanhã também. A menina sorri de leve. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro, e sai correndo pelo corredor. O pai observa aquilo com o peito apertado. Quando ficam a sós por um momento, ele fala: eu sei que a senhora disse que precisava pensar. Eu não quero pressionar, mas queria que soubesse que aqui sempre vai ter um lugar para a senhora. Clara respira fundo. Eu não sei se esse é o lugar onde eu vou ficar para sempre. Ela responde com sinceridade. Mas eu sei que agora ainda não é hora de ir. Ele assente. Não pede mais, porque entende que algumas coisas não se seguram com força, se seguram com espaço. Ao longo do dia, a casa segue seu ritmo. A menina brinca um pouco na sala, desenha, ri em um momento que pega todo mundo de surpresa. O pai atende algumas ligações, mas volta rápido para perto dela. Clara organiza a casa, mas também senta no tapete para ouvir histórias da menina, que agora começa a inventar as próprias. Era uma vez uma menina que achou que tinha perdido tudo. Ela começa, meio tímida. E o que aconteceu com ela? Clara pergunta. Ela descobriu que ainda tinha gente. A menina responde. Simples assim. Clara sente os olhos marejarem, porque é exatamente isso. Mais tarde, quando a noite cai, eles jantam juntos outra vez, sem formalidades, sem aquela mesa enorme e vazia. Apenas 3 pessoas, dividindo comida e silêncio bom. Depois, o pai leva a filha para o quarto, lê uma história, fica até ela pegar no sono. Quando sai, encontra Clara no corredor. Ela está dormindo? Clara pergunta. Está, ele responde, em paz. Eles ficam ali por alguns segundos apoiados na parede, como se não quisessem quebrar aquele momento. Eu não sei como agradecer, ele diz. Clara balança a cabeça. Não precisa. Às vezes, a gente só faz o que precisa ser feito. E talvez seja isso que fica claro ali. Não foi a comida que curou aquela menina. Foi a presença. Foi alguém que ficou quando tudo parecia pedir para ir embora. Foi o pai que aprendeu a parar. Foi Clara que soube esperar. Mas mesmo com tudo isso, Clara sente que aquela história ainda não terminou. Porque ficar agora é uma coisa, decidir o depois é outra. E lá no fundo, ela sabe que cedo ou tarde vai ter que encarar essa escolha de frente. Naquela noite, antes de dormir, ela entra no quarto da menina só para ajeitar o cobertor. A menina se mexe de leve e murmura, ainda, sonolenta. Não vai embora, tá? Clara passa a mão nos cabelos dela e sussurra, agora não, e sai em silêncio, com o coração cheio de algo que mistura amor e incerteza. Porque quando uma casa volta a ter vida, sempre fica a pergunta, quem vai continuar fazendo parte dessa vida quando tudo estiver realmente bem? Os dias seguintes passam como quem aprende a andar outra vez. Devagar, com cuidado, mas sem parar. A menina volta a sorrir em momentos inesperados. Não aquele sorriso largo de antes, mas um sorriso que nasce tímido e vai ficando mais forte. Ela come quase todas as refeições agora, às vezes reclamando do gosto, às vezes pedindo mais. Pequenas exigências de criança que para aquela casa soam como música. O pai muda a rotina de verdade. Não é mais só promessa. Ele começa a sair menos, a trabalhar algumas horas no escritório montado em casa, a desligar o telefone quando percebe que a filha quer contar algo simples, como um desenho novo ou uma história inventada. Aprende que estar presente não é apenas estar no mesmo lugar, mas estar inteiro. E isso, aos poucos, transforma o jeito como ele olha para a vida. Clara continua ali. Não como antes, apenas como alguém que chegou para cumprir uma função, mas como parte do dia a dia. Ela não ocupa o centro da história agora, e talvez seja exatamente isso que mostra que algo deu certo. A menina já não precisa que ela sente no corredor, já não precisa da porta como proteção, mas ainda corre para abraçá-la quando acorda de um pesadelo.
Ainda pede histórias antes de dormir. Ainda segura a mão dela quando o mundo parece grande demais. Numa tarde clara, enquanto o sol entra pelas janelas e desenha sombras no chão da sala, os três se sentam juntos no tapete. A menina espalha papéis e lápis, desenhando com concentração. O pai observa, sorrindo, e Clara ajuda a escolher cores. "Esse sou eu", a menina diz, apontando para um desenho. "Essa é você", continua, apontando para outra figura, depois para a terceira. "E essa é a mamãe", ela fala o nome sem chorar, sem travar, como quem já consegue lembrar sem se perder na dor. O pai sente o peito apertar, mas também sente algo novo: gratidão. Ele passa o braço em volta da filha e diz: "Ela vai estar sempre com a gente." A menina assente e volta a desenhar. Mais tarde, quando a casa se aquieta e a menina já está no quarto, o pai e Clara ficam sozinhos na cozinha. A luz é baixa. O cheiro de chá quente preenche o ar. "Eu pensei muito no que a senhora disse", ele começa. "Sobre ficar ser uma escolha." Clara olha para ele atenta. "E eu pensei muito também", ela responde. Ele respira fundo. "Eu não quero que a senhora fique por obrigação, nem por gratidão. Eu quero que fique se fizer sentido para a sua vida." Clara segura a xícara com as duas mãos. O vapor sobe devagar, como se o tempo ali tivesse decidido andar mais lento. "Eu aprendi uma coisa aqui", ela diz, "que às vezes a gente chega na vida de alguém só para ajudar a abrir uma porta e depois precisa confiar que eles conseguem caminhar sozinhos." Ele a observa, sem interromper. "Mas eu também aprendi que algumas portas, quando se abrem, levam a lugares que a gente nem sabia que estava procurando." Ela sorri de leve. "Eu não sei ainda qual vai ser o meu caminho, mas eu sei que essa casa, essa história, vai ficar comigo para sempre." Eles ficam em silêncio por alguns segundos. Não um silêncio pesado, um silêncio de respeito, de entendimento. Naquela noite, antes de dormir, Clara passa pelo quarto da menina para ajeitar o cobertor. A menina abre os olhos, meio sonolenta, e pergunta: "Você vai contar história amanhã?" Clara sorri. "Vou. E depois de amanhã também." "E depois?" A menina insiste. Clara pensa por um instante. Depois responde com honestidade: "Depois a gente vê juntas." A menina aceita, fecha os olhos, segura a mão de Clara por alguns segundos e volta a dormir. Clara sai do quarto com o coração cheio de algo difícil de explicar. Não é medo, não é certeza, é aquela sensação de que a vida não precisa de respostas prontas para continuar. Às vezes, ela só pede coragem para caminhar, mesmo sem saber o final. Na sala, o pai apaga as luzes uma a uma. Antes de subir, olha para a casa em silêncio. Para aquele lugar que já foi vazio por dentro e que agora guarda risos, passos, vozes baixas à noite. Ele entende que riqueza nunca foi sobre paredes altas ou móveis caros. Sempre foi sobre quem fica quando tudo desmorona. E enquanto a casa adormece, você percebe que a história não termina com um ponto final. Ela termina com uma pergunta que continua ecoando, suave, dentro de quem ouviu tudo isso. Quando a dor passa e a vida recomeça, quem você escolhe ser para quem ainda está aprendendo a viver de novo?